Hoje eu vou te mostrar o que acontece com a água depois que ela sai da sua casa. Bora ver? A gente veio até Vitória para conhecer uma das estações de tratamento de esgoto da CESAM, a Companhia Espírito Santense de Saneamento. Ela fica no Vale do Mulembá, é uma região muito bonita, cercada de Mata Atlântica. E a função aqui é pegar toda aquela água que vem das casas das pessoas, cheia de matéria orgânica, sim, o seu cocô, e devolver uma água limpa para a natureza. Esse tipo de estação usa uma massa de bactérias no tratamento, se chama lodo ativado. É uma estação que consegue processar uma quantidade muito grande de esgoto. Só para você ter uma ideia, chega até 560 litros de esgoto por segundo aqui. Sabe a piscina do manual? Enche em menos de 1 minuto. Essa aqui é a parte onde chega o esgoto. Lá na cidade tem várias estações elevatórias, que são bombas que fazem a água chegar até aqui. O cheiro é meio forte nesse lugar, mas calma, se você já está colocando um prendedor de roupa no nariz, fica tranquilo que esse Bora Ver não cheira tão mal quanto você imagina. A primeira fase do tratamento, ela é toda feita num ambiente fechado, que está exatamente embaixo de mim. Então os gases mal cheirosos, eles são sugados e vão passar por esses canos amarelos até um biofiltro, que são colônias de micro-organismos que ficam dentro dessa caixa aqui, junto com turfa, fibra de coco, casca de eucalipto e carvão. Esse filtro é que tira o cheiro ruim do ar. Aliás, você vai ver que todo o tratamento é feito aqui usando micro-organismos, não tem aditivos químicos. Nessa primeira etapa, o esgoto vai passar por 2 grades. Uma que barra objetos maiores que 40 milímetros e outra mais fina para objetos com mais de 3 milímetros. Essa aqui que parece uma escada rolante. Eles chamam o que sai daqui de resíduo grosseiro, só que na verdade isso é lixo, nem deveria estar no esgoto. Só de bola eu achei 4 aqui. Tem copinho descartável, sacolé, lápis. Vamos combinar uma coisa desde já, vai. Esgoto não é lixo. Quem usa a privada como lixeira causa um monte de problemas aqui na estação. Por exemplo, cabelo e fio dental enroscam e vão entupindo tudo. Remédio é um problema gigantesco, porque ele não vai ser tirado aqui na estação. Então acaba indo pro rio, vai prejudicar as plantas, os animais, as pessoas que dependem dessa água. Não pode jogar remédio na privada de jeito nenhum. A gordura também atrapalha, ela vai formando essas placas que entopem toda a tubulação de um jeito muito parecido que acontece dentro do nosso corpo, onde ela entope as veias e artérias. Esse bloqueio, inclusive, pode até fazer o esgoto voltar para sua casa. Josi, como que as pessoas podem fazer com o óleo? O ideal é que o óleo seja separado para não ir para a rede de esgoto, que o esgoto obstrui, as placas de gordura se juntam na nossa rede, causa obstrução, o esgoto volta para sua casa. Então, o ideal é que você pegue o resto de óleo, coleta ele numa garrafinha PET, separa para jogar separadinho no lixo, de preferência no lixo úmido, ou se na sua localidade, na sua região, tiver um local que faça esse trabalho de coleta de óleo para destinar para fazer sabão, tem algumas empresas que são especialistas nisso e algumas regiões já coletam isso. E o resíduo de óleo que fica ainda na panela, aquele resquíciozinho, você pode tirar com um papel, um guardanapo, jogar no lixo úmido. Quando você fizer a lavagem da sua louça, vai ir muito menos esgoto para a sua rede. E em relação a produto químico que se usa em casa, produto de limpeza, tudo bem para o esgoto? Os produtos químicos, de uso doméstico, mais material de limpeza, que é o que a gente utiliza, a gente não tem problema na estação, exceto os abrasivos, por exemplo, soda cáustica. A soda cáustica, ela corrói a tubulação, e isso é um prejuízo, então evita usar soda cáustica. Mas produto químico, de uma forma geral, os de limpeza não tem esse tipo de agravante na estação, porque chega muito diluído. Exceto aqueles de indústria, uma lavanderia, uma tinturaria, tem que passar por um processo de pré-tratamento para só então fazer a ligação com a autorização da companhia de saneamento da sua cidade, para só então se ligar na rede de esgoto doméstico, que é a que chega aqui nessa estação. Voltando aqui para o tratamento, depois daquelas grades, a gente tem uma rosca parafuso que está tirando a areia que está lá no esgoto. Aqui a água fica um pouco mais calma, a areia se acumula no fundo, ela é empurrada para cá, vai para uma caçamba e depois para um aterro sanitário. E agora a gente chegou na parte mais interessante do processo. Imagina que isso aqui são aquários gigantes, só que em vez de criar peixes, a gente cria micro-organismos. Podem ser bactérias, protozoários e que eles comem esgoto. Então o seu cocô, resto de pele morta, comida e o que mais tiver de matéria orgânica, eles vão consumir. São 3 tipos de tanques diferentes. A água chega nesse aqui que chama anóxico, porque praticamente não tem oxigênio nele. Uma das principais funções aqui é que os micro-organismos consumam o nitrogênio. O problema desse mineral é que se tiver muito na água, ele funciona como um fertilizante, e aí isso vai estimular muito o crescimento de algas.
O próximo tanque é o aerado. Aqui embaixo tem uma espécie de chuveiro que solta microbolinhas de ar. E esse ar é muito importante para as bactérias aeróbias, as que dependem de oxigênio para sobreviver. É aqui que elas vão começar a se reproduzir loucamente e formar o lodo ativado, que é essa mistura de micro-organismos com matéria orgânica que vai consumindo o esgoto. Esse nome lodo ativado é meio esquisito, mas é fácil de entender. Lodo porque parece uma laminha. Inclusive, se você olhar aqui, dá pra ver uns floquinhos. E ativado porque eles tiveram que trazer esses micro-organismos pra cá e agora eles já estão aqui se reproduzindo. Mais ou menos como a gente faz com pão, que você precisa ficar cultivando os micro-organismos que vão ajudar o pão a crescer. Olhando as bolinhas ali, não dá pra ter muita noção, não. Mas aqui estão os sopradores que mandam aquele ar lá pra cima. Só pra você ter uma ideia, cada motor desse tem 300 cavalos, tem que fazer muita força. Vamos pegar uma amostrinha para ver se a gente consegue ver? É muito fácil de ver os flocos, olha que legal. Durante o tratamento, a água fica circulando, um pouquinho no anóxico, um pouquinho no aerado, um pouquinho no anóxico, um pouquinho no aerado, um pouquinho no anóxico, um pouquinho no aerado, até chegar no último tanque, que é o de decantação. Aqui, tudo que é sólido, que é mais denso, mais pesado, vai para o fundo e a água clarinha, limpinha que está na superfície é coletada. Você pode ver que ela está vazando por essas bordinhas aqui. E também dá para perceber que a água já está bem cristalina. A gente consegue ver o fundo. O lodo que vai se formando lá no fundo do tanque de decantação vem para cá, que é um tanque de digestão. Tem esse nome porque os micro-organismos vão se autodigerir. Um vai comendo o outro. E isso é muito importante para ir diminuindo a matéria orgânica, ou seja, a matéria orgânica vai se transformando em mineral. E como você pode perceber, a quantidade de sólidos aqui é um pouco maior, o negócio parece uma calda de chocolate. E apesar disso não tem cheiro nenhum. Será que não tem mesmo? É, não tem não. Para separar a parte sólida da água, isso aqui vai passar por uma centrífuga. Funciona mais ou menos que nem uma centrífuga de máquina de lavar mesmo. A água é expulsa e a matéria orgânica, a parte sólida, fica no meio. Essa água vai voltar para o processo de tratamento como se fosse esgoto normal. Aqui eu consigo pegar um pouco do material sólido que sobrou. Daqui saem mais ou menos 40 toneladas disso aqui por semana. Daria para usar como fertilizante, mas teria ainda que passar por um outro tratamento. Então esse material vai para um aterro sanitário. Para saber se a água já está limpa, se ela já está nos padrões para ser devolvida para a natureza, os técnicos colhem amostras e trazem aqui para o laboratório. Eles analisam mais de 20 parâmetros, como quantidade de sólidos, nitrogênio, fósforo, pH da água. Inclusive aqui a gente consegue ver direitinho o que tem lá no tal do lodo ativado. Não são bactérias, tá? O que a gente está vendo aqui são protozoários e metaprotozoários. Mas se as bactérias são boas para tratamento de esgoto, elas não são boas para serem jogadas de volta no rio. Então a última etapa que a água vai passar aqui é um tratamento com luz ultravioleta. Ela vai diminuir a quantidade de micro-organismos até um ponto que não seja prejudicial à saúde. E finalmente a gente tem aqui água limpa. Olha a diferença entre a água que chegou e a água que está saindo da estação de tratamento. Ó, praticamente não... Quer dizer, praticamente não tem cheiro de absolutamente nada. E eu sei o que você tava esperando agora, que eu tomasse um baita de um golão aqui, né? A questão é que a água que sai da estação de tratamento, ela tem a mesma qualidade de uma água de um rio, de uma lagoa. Ela pode ser devolvida sem nenhum problema para a natureza, mas não é água potável. Pra gente poder beber ou cozinhar, essa água teria que passar pelo mesmo tratamento que passa uma água de rio, que é em outra estação. E tem mais um alerta importante. Sabe o bueiro, aquele buraco que tem ali na guia da calçada para entrar água? Aquilo não é esgoto. O bueiro é feito para coletar água limpa, água da chuva, que depois é levada para um rio, para uma represa e pode ser tratada e virar água potável. O esgoto passa por outra tubulação embaixo da rua. As duas águas não se misturam e é um problema se isso acontecer. Tem gente, por exemplo, que faz a ligação do esgoto de um jeito errado e aí contamina a água da chuva que já estava limpa. O problema contrário também existe. Tem gente que liga a saída das calhas de chuva no esgoto. E aí, o esgoto vai chegar muito diluído aqui na estação. Só pra você ter uma ideia, no geral, a quantidade de resíduos sólidos na água aqui é mais ou menos 0,1%. Mas se for muito abaixo disso, é como se as bactérias ficassem passando fome.
Todo esse processo aqui na estação leva entre 6 e 8 horas, e até que é pouco se a gente considerar o volume de esgoto que chega aqui. Além dessa aqui que a gente está visitando, a Cesan trabalha com 2 tipos principais de estações de tratamento. Uma são as lagoas de estabilização. Lá o esgoto fica em piscinas enormes e eles também usam micro-organismos, só que a água não fica passando de um tanque para o outro, e aí o processo fica mais lento, pode demorar até 25 dias. O outro é do tipo anaeróbio, ou seja, sem o uso de oxigênio. Lá o esgoto entra e passa por uma espécie de filtro de micro-organismos. Eles são menores, têm mais ou menos o tamanho de um sobrado, varia conforme o volume de esgoto a ser tratado, mas não tem a eficiência necessária, então sempre vão trabalhar em conjunto ou com a lagoa ou com o sistema de lodo ativado. O tipo de estação que vai ser instalada em cada lugar depende do espaço disponível e do volume de esgoto a ser tratado. A Cesan tem mais de 90 estações aqui no Espírito Santo. O legal desse tipo de Bora Ver é que a gente entende que não existe mágica não. Quando você dá descarga, seu cocô não desaparece dali e pronto. Existe muito trabalho por trás para tratar o esgoto e fazer com que a água volte limpinha para os rios. E a gente pode ajudar, não jogando óleo na pia, limpando o cabelo que está no ralo e não usando a privada como lixeira. Fechou? A câmera não pegou, mas eu caí sentado no biofiltro. Olha como tá minha calça.